Olá, sejam bem-vindos. Na aula de hoje vamos falar sobre semântica, semântica 2. Vamos dar início à semântica 1, né, que nós vimos lá no segundo bimestre. Para início de conversa, vamos falar um pouquinho sobre intertextualidade. Vamos entender o que é intertextualidade. A intertextualidade seria o quê? É a relação que se estabelece entre os textos. Como assim? Relação entre os textos, né? Aquilo que está em, intertextualidade, entre texto. Sabe quando estamos lendo algo, ou ouvindo, ou assistindo, e aquilo nos reporta a uma outra coisa? A gente pensa assim, poxa, eu já vi isso aqui em algum lugar. Isso significa que está ocorrendo uma intertextualidade. Os textos eles estão conversando entre eles. De alguma forma, tem características, tem alguma coisa num texto que lembra o outro. Então, isso é intertextualidade. Continuando aqui, ó, a intertextualidade, ela é o quê? Ela pode ser planejada, tá? Ela pode ser o escritor, alguém vai escrever e se baseia num outro texto, numa ideia anterior, ou ela pode também acontecer, né, por mera coincidência. De repente eu escrevo algo que ficou parecido com a outra coisa, mas não foi uma intenção fazer parecido, não foi uma intenção fazer partindo daquele outro texto anterior. Bom, então, resumidamente, intertextualidade seria o quê? Essa conversa entre os textos, essa relação, né? O escritor, ele se baseia num texto anterior para criar um outro. Hoje vamos conhecer os dois tipos mais comuns, né? Que é a paráfrase e a paródia, né? Que são exemplos de intertextualidade. Vamos entender primeiro o que é a paráfrase. A paráfrase é o quê? É a reafirmação de um tema já desenvolvido por outro, né? Então, isso aqui é importante, ó. Aí o que acontece? Embora sejam usadas palavras diferentes, estruturas e estilos diferentes, as ideias transmitidas no texto original são conservadas. Vamos frisar isso aqui, porque isso aqui que significa paráfrase. Você pega um texto original, você se baseia nele. No entanto, você pode colocar ali sinônimos, né, outras palavras, mas não pode mudar a ideia original. Então, isso é uma paráfrase, tá? A ideia original ela é conservada, embora você possa mudar a estrutura, né, ali a forma de escrever. No entanto, a ideia original ela tem que ser conservada. Então, isso é paráfrase. Guarde bem isso aqui para não confundir com paródia. Vamos aos exemplos. Aqui nós temos um trechinho do poema Canção do Exílio de Gonçalves Dias. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Aqui embaixo tem uma paráfrase desta poesia. Do que a terra mais garrida, teus risonhos, lindos campos têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida, nossas vidas no teus seios mais amor. Isso aqui é um trechinho do hino nacional. Então, o hino nacional, ele é uma paráfrase do poema Canção do Exílio de Gonçalves Dias. Por quê? Porque mantém-se ali a ideia original, que é a exaltação à natureza, o nacionalismo, a pátria amada, enfim. Então, mantém-se a mesma temática. Aqui também temos um outro exemplo, que é a canção do, né, O País Tropical, de Jorge. Moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Então, são textos que estão conversando entre eles. E eles conversam e a ideia principal ela é mantida, por isso que a gente chama de paráfrase. Agora vamos entender o que seria a paródia. Bom, antes de passarmos para a paródia, temos aqui um exemplo, né? Vocês viram no texto na linguagem verbal, vamos ver aqui a paráfrase na linguagem não verbal. Temos aqui a obra de Monteiro Lobato, o Caboclo aqui, ó.
né, o caipira, e temos aqui uma releitura, que é o Chico Bento. Então, aqui mantém-se a ideia original, por isso que é uma paráfrase. Agora sim, vamos à paródia. Então, o que seria a paródia? A paródia ela é caracterizada como sendo uma subversão. Então, isso aqui é importante, vamos frisar. Uma subversão de um tema já trabalhado por outro. Aí ela ocorre um rompimento com o que foi dito anterior. Então, é diferente da paráfrase. É feita, né, uma releitura, pega um texto, né, original, faz uma releitura. No entanto, pode-se mudar o conteúdo e geralmente tem o quê? Tem uma finalidade jocosa, né? Fazer uma brincadeira, um humor, e satírica, fazer uma crítica, promover uma reflexão sobre algo. Então, a paródia ela é muito utilizada na propaganda, no meio artístico, tem muitas obras que são parodiadas, fazem uma releitura de algo, né, de um texto anterior, com o objetivo de causar humor, de criticar, de promover uma reflexão. Então, isso é uma paródia, tá? É uma releitura de um texto anterior, porém há uma ruptura, uma mudança na temática, diferente da paráfrase. Vamos aos exemplos. Bom, vamos aos exemplos de paródia. Temos aqui um ditado, né? Um ditado popular. Se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé. A partir dele, criou-se a paródia. Se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé. Então, aqui trata-se, né, de uma paródia, né, ali, porque foi feita uma mudança, né, proposital aqui, uma mudança no texto anterior, dando aqui um tom de humor. Então, diferente da paráfrase que mantém-se ali a temática. Outro exemplo, ó, quem tem boca vai a Roma. Veja como ficou a paródia. Quem tem boca, ou quem tem carro, vai a Roma. Então, aqui, ó, houve uma alteração, né? Fez uma releitura do texto anterior. No entanto, mudou-se aqui o tema, o sentido. Então, trata-se de uma paródia. Vamos ao exemplo. Bom, temos aqui o exemplo de paródia com os símbolos das operadoras de telefonia. Então, temos aqui, ó, TIM, fim, oi, tchau. Para vivo, né? Colocou morto e colocou aqui o bonequinho caindo. E, claro, apagão. Então, aqui nós temos um exemplo de paródia, né? Houve aqui a mudança do tema do texto original de forma proposital, né? Para causar aqui um humor e também poderia ser uma crítica, né? Uma reflexão. Tá, então, vocês viram na aula de hoje o que é intertextualidade, que é a conversa entre os textos, é quando um texto lembra o outro, um texto dialoga com o outro, e viram dois exemplos, os mais comuns, que é a paráfrase e a paródia. A paráfrase faz uma releitura do texto original, mantendo a temática, e a paródia faz uma releitura do texto original, mudando a temática de forma, pode para causar humor, crítica ou reflexão. Então, por hoje é só. Na próxima aula continuaremos com a semântica.